Oi, aqui eu vim dar uma introdução à matéria de modelagem de sistemas. Vamos falar da unidade 1, que seria a introdução, né? E eu vou estar lendo aqui o meu resumo sobre essa primeira unidade. Vamos lá. As economias de todas as nações desenvolvidas são dependentes de softwares. A engenharia de software se preocupa com teorias, métodos e ferramentas para desenvolvimento de softwares profissionais. Cada vez mais, os indivíduos e a sociedade dependem de sistemas de software avançados. Precisamos ser capazes de produzir sistemas confiáveis com economia e rapidamente. Por isso, necessitamos usar métodos de engenharia de software e técnicas para os sistemas ao invés de improvisar. Para a maioria dos tipos de sistemas, a maior parte dos custos são os custos de alterar o software em uso. Existem dois tipos de produtos de software: produtos genéricos e produtos sob encomenda. Os genéricos são sistemas autônomos que são comercializados e vendidos a qualquer cliente que deseja comprá-los. Já os sob encomenda são softwares que são encomendados por um cliente específico para atender exatamente às suas necessidades, bem especificamente mesmo. A especificação dos produtos pode ser genérica sob encomenda também. No caso da especificação de produtos genéricos, a especificação do software deve fazer a especificação que o software deve fazer, né, do que ele deve fazer, é de propriedade do desenvolvedor de software e suas decisões, tais como decisões sobre suas mudanças no software, são feitas pelo desenvolvedor também. Já a especificação sob encomenda, todas as autoridades estão nas mãos do cliente. Desafios da engenharia de software: cliente mais exigente, mercado mais competitivo e empresas de software se reestruturando implicam em produtos de software com melhor qualidade. Lidar com o aumento da diversidade, por exemplo, diversidade de projetos com escopo totalmente diferente, projetos com situações novas, por exemplo, com essa vinda das IAs. É, Se você volta 10 anos, basicamente não tinha projeto que implementava IA assim no, nos freelas da vida, por exemplo, sabe? Então, com as tecnologias novas é mais recorrente é, coisas novas aparecendo em projetos, seja de empresas de software ou seja para pessoas individuais que fazem freelances. Demandas maiores para menos tempo de desenvolvimento. Esse é um desafio que vem ocorrendo bastante, a galera cada vez mais imediatista e tal. Desenvolvimento de software confiável. Tem muita gente também que aplica golpes assim nos sites, exploram falhas de segurança. Então, está cada vez maior a quantidade de pessoas que faz esse tipo de coisa, que tem essa capacidade. Então, desenvolvimento de software confiável e seguro é uma preocupação bem grande e fazem parte dos desafios. Software para sistemas distribuídos e software para dispositivos móveis quer dizer que você vai fazer um software para vários computadores diferentes, vários celulares diferentes, etc e tal. Vários aparelhos diferentes, né? Software tornou-se incorporado no comércio e cultura em nossas atividades cotidianas. Isso já não é uma parte dos desafios, né? Isso é uma característica do software hoje em dia. O processo deve ser fácil e adaptado e ágil na produção para condizer com esse aumento da demanda assim, para menos tempo de desenvolvimento. Então, além disso, apesar da tendência para sistemas genéricos, grande parte do mercado ainda usa sistemas personalizados. Vamos lá. Que, no caso, personalizado é o que a gente disse aqui com produtos sob encomenda, né? E genéricos seriam os produtos genéricos, igual está escrito. Beleza. Atributos essenciais de um software: manutenibilidade, ou seja, o projeto, né, o software tem uma facilidade de receber manutenção, capacidade de evolução para atender novas demandas,
Ou seja, se o cliente pede algo a mais que seja possível fazer isso no escopo do projeto. Confiabilidade, proteção e segurança, eficiência, compreensibilidade e usabilidade. Essa última tem mais a ver com o usuário conseguir entender para que o projeto, para que o software e adaptar facilmente a sua empresa, a sua realidade, ao seu dia a dia, né? Depende do tipo do projeto. Questões que afetam os softwares. Heterogeneidade, que é a necessidade de sistemas que operam em tipos diferentes de máquinas, igual eu disse mais cedo, né? Você vai fazer um projeto que você vai ter uma versão desktop, uma versão de navegador, uma versão mobile, enfim. Então você tem que pensar nesse tipo de coisa quando você vai planejar o seu software ou desenvolver para alguém. Mudança de negócio e social, que é a capacidade de alterar os softwares existentes e desenvolver novos. Ou seja, se uma empresa, vamos supor, o iFood, por exemplo. O iFood antes era só entrega de comida, mas hoje em dia já entrega compra do mercado, entrega farmácia, um monte de coisa, entendeu? Isso foi uma mudança assim de negócio. Tem as empresas de entrega de comida como a Meituan, se eu não me engano, que está vindo da China para o Brasil, que faz até consulta médica. E começou como, se eu não me engano, começou como o iFood, assim. É meio que do mesmo segmento. Segurança e confiança, já que usamos muito software na sociedade no dia de hoje, né? Tudo está usando software, tudo é conectado, tecnológico. Então é essencial que seja confiável, porque senão seus dados vão vazar, né? E pode dar problema. Custos de software. Custos do sistema de computador que são geralmente maiores que os custos de hardware. Então aqui ele está dizendo que o custo do desenvolvimento do software, por exemplo, e da manutenção do software, né, de manter o software também, é mais caro do que comprar o computador, por exemplo, a peça, não sei o que, enfim, o servidor. Custa mais para se manter um software do que para desenvolvê-lo. E aí? Agora é software versus software, desenvolvimento do software e man, é, manter o software. Para sistemas de longa vida, custos de manutenção são muito maiores que custos de desenvolvimento geralmente. Faz sentido, né? Engenharia de software tem essas partes aqui: design, build e product, que é como se fosse a engenharia normal, só que é em software. Você vai desenhar lá, fazer o, a modelagem, você vai construir, você vai ter o produto lá meio que pronto, né? Princípios fundamentais se aplicam a todos os tipos de software. Os sistemas devem ser desenvolvidos através de um processo gerenciado e compreendido. Diferentes processos são usados para diferentes tipos de software. Confiança e desempenho são sempre importantes. É importante entender e gerenciar as especificações e requisitos do software, o que o software deve fazer, no caso. Quando possível, melhor reutilizar um software já feito do que refazer do zero. Mas às vezes uma funcionalidade já feita do que fazer do zero. Então, isso aqui se aplica a contextos diversos. Produzir, então, fazendo tudo isso aqui, você vai querer produzir as especificações, né? A documentação, uma documentação de qualidade desses sistemas que serão criados. E você vai seguir as metodologias de desenvolvimento de sistemas que proporcionem produtividade da equipe de desenvolvimento, confiabilidade no sistema, manutenibilidade e portabilidade do código-fonte, segurança dos dados e bom desempenho. Agora, no processo do software, a gente vai definir o que é processo. O processo é um conjunto de passos parcialmente ordenados para atingir uma meta. Já o processo de software é o conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que pessoas utilizam para desenvolver ou dar manutenção em software ou em seus produtos associados.
Too Long Don't Read, um conjunto estruturado de atividades necessárias para desenvolver um sistema de software. Existem vários processos de desenvolvimento de software diferentes, mas todos envolvem análise e especificação, que é a definição do que o sistema deve fazer. Esse ponto aqui é importante. Para desenvolver o software, você precisa passar por esses pontos. Análise e especificação, que é a definição do que o sistema deve fazer. Primeira coisa que você vai fazer quando você vai desenvolver o software é pensar o que você quer que o sistema faça. Depois, projeto e implementação. Definição da organização do sistema e implementação do sistema. Então, meio que como você vai construir esse sistema? Qual vai ser a arquitetura dele e tal? Que linguagem você vai usar? Onde você vai colocar esse sistema? Enfim, etc. Validação. Checagem de que o sistema faz o que o cliente deseja. Então, depois de você planejar e implementar, vai entregar para o cliente e vai falar, é isso aqui mesmo? É desse jeito que você quer? Era isso que você buscava resolver? E evolução. E a evolução vai ser dependendo da resposta do cliente. Se é isso mesmo, top, fechou. Vamos esperar até surgir uma mudança na empresa ou na necessidade do cliente e ele vai requisitar o seu serviço de melhora, de evolução do projeto. Ou então, caso você entregue e o cliente não goste, falar, não, isso aqui está diferente do que eu gostaria, do que eu pedi, não sei. E aí você vai ter que fazer essa evolução de acordo com o que ele pediu. Atividades do processo de software. Processos de software são sequências de atividades técnicas, colaborativas e gerenciais com o objetivo geral de especificar, projetar, implementar e testar um sistema de software. As 4 atividades de processo básica são organizadas de forma diferente em processos de desenvolvimento diferentes. Elas são especificação, desenvolvimento, validação e evolução, igual, né, a gente acabou de falar. No modelo cascata, elas são organizadas em sequências, enquanto no desenvolvimento incremental elas são intercaladas. Vamos lá. Análise e especificação do software. São estabelecidas as funções, restrições e objetivos do sistema. O analista compreende o domínio do problema proposto, que são as regras de negócio, e sobre isso, os requisitos devem ser documentados e revistos com o cliente, pelo analista, né? Como está dito ali. São estabelecidos alguns requisitos mais amplos, como hardware, pessoas e softwares necessários. Então, quantas pessoas a gente vai usar para fazer esse projeto? Que sistema a gente vai usar para desenvolver? Quais linguagens? Onde a gente vai pôr? Vai pôr no servidor físico? Vai pôr no servidor de nuvem? Enfim, etc. Processo de estabelecer quais serviços são necessários e as restrições na operação e desenvolvimento do sistema. Processo de engenharia de requisitos, que é estudo da viabilidade. É tecnicamente e financeiramente viável construir o sistema? Elicitação e análise de requisitos. O que os stakeholders precisam ou esperam do sistema? Especificação de requisitos. Definição dos requisitos em detalhes. Validação dos requisitos, que é a verificação da completude dos requisitos, veja que se tudo está de acordo com o cliente, né? E a observação é que tudo isso deve ir para a documentação de requisitos. Ou seja, o analista é de bom grado, de bom tom, que ele faça uma documentação de todos esses passos aí, tanto para poder alinhar com o cliente de uma forma clara e decente, quanto para a equipe de desenvolvedores dele ter noção de qual é o processo necessário, requerido, né? E qual o objetivo do projeto. Em que pé está o projeto, etc. Projeto e implementação do software, que é o processo de converter a especificação de sistema em um sistema executável. Ou seja, a pessoa pediu, quer um projeto assim, assim, assado, e você vai transformar num projeto que rode, que funcione.
Projeto de software é o design de uma estrutura de software que materialize a especificação. A implementação é transformar essa estrutura em um programa executável. As atividades de projeto e implementação são intimamente ligadas e podem ser intercaladas. Design e projeto envolve a identificação e descrição das abstrações fundamentais, que são estruturas de dados, arquitetura do software, detalhes procedimentais e caracterização das interfaces. O projeto desenvolvido corresponde às exigências do cliente em uma representação do software que pode ser avaliada quanto à qualidade antes mesmo da codificação. Trata-se do modelo de desenho de software. Ou seja, todas essas características citadas são características do tópico design e projeto, sacou? Agora, características de projeto e implementação. É a tradução das regras de negócio em uma notação compreensível por máquinas. Se o projeto foi corretamente e detalhadamente especificado, a codificação pode ser executada, ou seja, os desenvolvedores podem colocar a mão na massa, né? Existem empresas que empregam bons profissionais analistas que fazem essas especificações bem detalhadas, especificadas e etc. E acabam terceirizando a parte do desenvolvimento para outra empresa e tal. Atividades de projeto. Quais são? Projeto de arquitetura, que é onde identificamos a estrutura geral do sistema, componentes principais, seus relacionamentos e como são distribuídos. Já na atividade de projeto de interface, nós definimos as interfaces entre os componentes do sistema. Na atividade de projeto de componente, nós projetamos como cada componente do sistema irá operar separadamente. E na atividade de projeto de banco de dados, a gente projeta as estruturas de dados do sistema e como essas serão representadas no banco de dados. Sobre validação do software. Eles são testados em todos os aspectos internos dos sistemas. Isso garante que todas as instruções lógicas dele tenham sido executadas, ou seja, verifica se não há nenhum erro do código. São testados os aspectos externos do sistema, que é verificar se os dados de entrada geram os dados de saída conforme esperado. Isso aqui é semelhante a testes unitários. Verificação e validação. Waiver serve para mostrar que o sistema está em conformidade com sua especificação e está de acordo com os requisitos do cliente. Processos de inspeção e revisão, além dos testes do sistema. Executar o sistema com casos de teste com especificações dos dados reais que serão processados pelo sistema. E, no fim das contas, os testes do tipo V&V são os mais usados. Manutenção e evolução. Ou seja, isso aqui é o último tópico. Cadê essa parte aqui que fala dessa parte aqui, ó, do processo de software. Então, mesmo depois que o software é entregue, mudanças serão solicitadas. E os motivos frequentes disso são erros ou bugs que ficaram, apesar da equipe ter verificado, às vezes isso acontece. Adaptações ao ambiente do cliente. Às vezes o projeto está redondo, mas o cliente não se adaptou muito bem com o projeto. Ou às vezes os colaboradores do cliente não se adaptaram. Os usuários não se adaptaram com alguma mudança em específico. Acréscimo de funcionalidades. Às vezes eles gostaram do projeto e querem adicionar mais features, mais funcionalidades. Desempenho abaixo do esperado. Às vezes o projeto está lento ou não está atraindo tanto usuário, os usuários estão usando um pouco tempo, etc. Enfim. Para cada operação de manutenção, todo o ciclo de vida é reexecutado. Os softwares são inerentemente flexíveis e mutáveis. Conforme os requisitos e circunstâncias do negócio mudam, o software também deve. Ou seja, essas duas aqui tem muito a ver uma com a outra, né? Por ele ser inerentemente flexível e mutável, essa é a meta que a gente quer, ele consegue mudar de acordo com as circunstâncias e o negócio.
definir requisitos de sistema, avaliar sistemas existentes, propor mudanças de sistema, modificar sistema, novo sistema. Esse é o fluxo da manutenção e evolução. Analista de sistemas agora. Na parte de especificação do projeto, temos o analista de software. Suas habilidades necessárias são comunicação, que é a capacidade de ouvir, redigir e expor ideias com facilidade e clareza, capacidade de análise, que é realizar operações mentais sobre a realidade do projeto e estabelecer uma visão sistêmica e crítica do contexto, conhecimento da área, que é a habilidade de entender o contexto da empresa que requer o projeto, que pediu o projeto, por meio de entrevistas, leituras, documentações e estudos sobre a empresa, negociação, que é a habilidade de obter o resultado desejado administrando situações de conflitos de interesse. Às vezes o cliente quer o projeto em 2 dias e você fala para ele que não tem como produzir o projeto em menos que 3 meses. Às vezes o cliente quer um projeto por R$ 10, você fala que, meu senhor, isso não existe. Esse projeto é no mínimo R$ 20.000 no mercado. Mas a gente vai fazer por 15 mil para você. Então tem que ter esse equilíbrio ali para o conflito de interesse com o cliente, ou às vezes não só com clientes, mas com os desenvolvedores. Se você fala para o cliente que vai fazer o projeto em 2 meses e seus desenvolvedores falam, meu amigo, não dá para fazer isso aqui em menos de 5 meses. Aí você vai ter que saber remediar essa situação. Administração de projetos, que é alocar tempo e recursos humanos e financeiros e materiais necessários a projetos. Ou seja, se você tiver essa habilidade, não vai acontecer o exemplo de fazer um projeto de 5 meses em 1 mês. Você vai saber falar e entender o tempo da sua equipe para falar com o cliente que é impossível esse prazo. E não vai prometer coisas que vão fazer seu cliente ficar chateado depois quando não acontecerem. Conhecimento técnico, que é especificar sistemas, principalmente nas fases de maior abstração usando linguagens ou ferramentas de modelagem. O conhecimento técnico não é a habilidade mais importante do analista de sistemas. Como a gente pode ver, está em ordem e ela está em último, né? Então todas essas outras aqui são mais importantes que conhecimento técnico, de acordo com essa lista. Orientações para boa especificação. Isso ainda faz parte do analista de sistemas. Então vamos lá. A atividade de desenvolvimento de sistemas é um processo de solução de problemas. No começo, o analista sabe pouco ou nada sobre a área de aplicação do sistema. O primeiro passo no desenvolvimento do sistema é o aprendizado. Então, às vezes, você não sabe nada sobre a área e você pode ir lá e aprender, engolir o assunto sobre a área que você vai fazer o projeto. Se você for analista, no caso, né? Mas muitas vezes os desenvolvedores também vão acabar tendo que estudar bastante sobre o projeto. Ainda mais se os analistas não passarem tudo de mão beijada, assim, e tal. Mas durante as conversas entre os analistas e desenvolvedores, essa troca acontece. Análise de sistemas. Analistas e usuários não têm como saber inicialmente todos os requisitos do sistema. Eles são mutáveis ao longo do tempo. O fator determinante para a boa qualidade da análise do sistema é a boa interação e comunicação entre os usuários e os analistas de sistema. Como é possível saber em quanto tempo e com quanta eficiência a equipe que realiza a análise do sistema aprenderá os assuntos da área de aplicação, dividindo bem o processo de desenvolvimento e entendendo bem cada passo? É fácil comunicar com cliente e usuário? Não, mas é necessário ter muito foco nessa parte. É um dos pontos mais importantes ali para o analista. Como superar problemas de comunicação? Usar linguagens de especificação de sistemas que possam ser entendidas por analistas e usuários. Linguagens como o ML permitirão discutir modelos do sistema com os usuários. Depois pesquisem o ML. É como se fosse um diagrama que você tem ali suas classes do projeto, as funções das classes, que são os métodos, né? E os atributos das classes, que são as variáveis ali. Então, se você tem a classe pessoa, por exemplo, a pessoa tem o
nome dela, a data de nascimento, por exemplo, e você pode ter uma função que é pegar nome. Então, esse é um exemplo curto, e as interações entre pessoas e as outras classes do projeto vão formando ali o que no fim das contas vai se tornar o ML, né? Tipo assim, através da UML você vai fazer isso, no caso. Só me corrigindo. É, Então, o que são modelos? Modelos são instrumentos científicos usados para obter compreensão aproximada da realidade. Podem ser entendidos como instrumentos de representação do conhecimento científico sob duas visões: modelos representativos, que são representações de uma parte da realidade, e modelos teóricos, que são interpretações de uma teoria sobre o fenômeno. No caso, a gente está para o modelo no contexto de sistemas, então aqui tem a definição. O desenvolvimento de um sistema é uma aplicação evidente de modelos e teorias. A criação de modelos é motivada pela busca por melhores formas de representar a realidade. Modelos de dados criados para representar o que deve ser codificado e processado em sistemas. E uma, uma citação interessante foi que a inconsistência nos primeiros anos da modelagem conceitual tem sido a causa dos atuais problemas de interopera- interoperabilidade entre sistemas. Então, finalizando essa parte dos modelos, você precisa, você deve, na real, modelar o seu sistema para ver se o que você imagina sobre o sistema está de acordo com o objetivo real do sistema. Muitos projetos dão errado ou precisam de muita revisão porque a pessoa que vai desenvolver não entende direito o que é que o cliente quer, o foco do cliente. Então o desenvolvedor acaba, ou a equipe de desenvolvedores, né, acaba gastando muito tempo desenvolvendo uma coisa que é basicamente irrelevante e esquece de entregar o mais importante com perfeição, né? Então sempre que você for começar um projeto novo, comece modelando o projeto, é, entendendo o que você quer e relembrando desses pontos citados nessa aula aqui. É isso. Obrigado e até mais.